Então, boa tarde, dando continuidade ao assunto da semana passada, sobre balanço de massa, né? Então, aqui foi o exercício que a gente começou a resolver, na verdade, nós terminamos de resolver, mas aí eu acho importante aqui a gente fazer o entendimento final, né? Então, nós fizemos um balanço de massa global, então, nós pegamos as correntes totais. Então, pegamos a corrente A, a corrente B e a corrente C, aplicamos a equação do balanço de massa. O balanço de massa, independente de qual seja, para global ou por componente, ela é a mesma, tá bom? Então, o que difere uma da outra é que quando a gente está fazendo o balanço global, nós estamos avaliando a, as correntes com todos os seus constituintes ali dentro. Então, quando eu estava falando aqui em A, a gente estava contando tanto água e açúcar. Então, tudo está aqui dentro dessa corrente A. A mesma coisa para B e a mesma coisa para C. Quando a gente faz balanço por componente, então a gente só leva em consideração o componente que a gente quer fazer o balanço nessa corrente. Então, se a gente quer fazer o balanço de massa pelo componente água, então a gente quer saber só a quantidade de água que tem aqui dentro dessa corrente a quantidade de água que a gente tem na corrente B e a quantidade de água que a gente tem na corrente C. E a mesma coisa para se a escolha for o componente açúcar. Então, a quantidade de açúcar na corrente A, a quantidade de açúcar na corrente B e a quantidade de açúcar na corrente C. Então, a gente fez o balanço, primeiro um balanço global. Então, aqui, desse balanço, nós chegamos a uma equação com duas incógnitas. Então, a gente sabe que, matematicamente, a gente não consegue resolver isso nesse ponto aqui. Por quê? Porque nós temos duas incógnitas e uma equação. Então, a gente precisa de mais uma equação. Da onde vai sair essa equação? Essa equação sai do balanço por componente, de massa por componente, e a gente escolheu aqui o açúcar. Então, eu escolhi o componente açúcar para fazer o balanço de massa. Então, a quantidade de açúcar que entra em A é igual à quantidade de açúcar que sai em B, mais a quantidade de açúcar que sai em C. A quantidade total vezes a fração de açúcar na corrente A é o que dá para a gente a quantidade de açúcar que está entrando aqui em A. Ou seja, como que eu sei a quantidade de açúcar que está entrando aqui? Se eu sei a corrente total e a fração máxima de quanto está entrando, então se está entrando 0,15, eu estou dizendo aqui que está entrando 15% de açúcar dessa corrente total, ou seja, 15% de 40, 15% da corrente A equivale a açúcar. É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Quando a gente multiplica a corrente total pela fração de açúcar que se tem, a gente descobre qual é a quantidade de açúcar que tem aqui. Então, a gente pode, depois de feito esse balanço, quando a gente escolheu o componente açúcar e fez o balanço de massa, nós chegamos a essa equação aqui, ó, e é uma equação com uma incógnita. Então, é só isolar a incógnita e a gente tem o valor da variável, da incógnita. Então, o valor dela é 8,57. Sabendo o valor de C, a gente substitui aqui na equação 1 e chega ao valor de D. Então, se a gente... como que a gente sabe se está certo ou está errado esse balanço que a gente fez? Então, por exemplo, a gente determinou aqui... Deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil. Então, a gente calculou, através do balanço de massa, nós calculamos aqui que qual é o valor de B? 31,43. Então, aqui é 31,43. Qual é o valor de C? 8,57. Então, quanto entrou? Qual que é a corrente total de entrada? Só tem uma corrente, é 40. Então, vou fazer aqui embaixo, ó. 40. Está entrando mais alguma corrente? Não. Igual ao que sai. Qual é a corrente total que sai? B, que é 31,43. Então, é 31,43 mais
Corrente que sai em C, 8,57. 8,57. Então, 40 é igual a 31,43 mais 8,57, 40. Então, nossa equação está certa. Tá? O que a gente encontrou é certo. Agora, deixa eu só ver que a Jennifer disse que ficou perdida na última passagem das contas para descobrir C. Ah, tá. Para descobrir C, então nós fizemos o seguinte, Jennifer. A gente fez um balanço de massa por açúcar, pelo componente açúcar. Então, eu quero saber quanto açúcar está entrando nesse secador e quanto açúcar está saindo. Como que eu faço isso? Como que eu calculo? A forma de calcular a quantidade de um componente que está entrando, no caso do secador, é assim, ó. Eu quero saber a quantidade de açúcar que entra em A é igual à quantidade de açúcar que sai em B, né? Está saindo açúcar em B, e quanto está saindo de açúcar em C, ó. Esse é o balanço. Então, o balanço é igual a gente aplicou aqui. Qual que é a diferença? Que agora eu só quero saber de açúcar. Aqui eu queria saber tudo. Então, eu queria saber independente. Na verdade, eu queria fazer o somatório de água e açúcar, que dá o A. Então, no caso desse daqui, ó, nessa corrente A, quem está entrando? Água e açúcar. Agora, quando eu estou fazendo só o balanço por componente açúcar, eu quero saber quanto de açúcar que está aqui dentro dessa corrente que está entrando no secador. Como que eu faço isso? Eu multiplico a corrente total pela fração de açúcar naquela corrente. Então, essa daqui, ó, esse termo aqui, esse termo, ele está mostrando para nós a quantidade de açúcar que entra em A. Então, isso matematicamente, a quantidade de açúcar que entra em A é a corrente total. Então, é a vazão de açúcar, é a vazão total que está entrando no secador, vezes a fração de açúcar nessa corrente. Tudo bem? A mesma coisa, vamos continuar a equação. Qual é a quantidade de açúcar que sai aqui na corrente B? Nessa corrente B aqui, quanto vai sair de açúcar? É a mesma coisa. É a corrente total B, vezes a fração de açúcar nessa corrente. Então, qual é a porcentagem de açúcar que eu tenho na corrente C? Mais, que é a outra corrente que está saindo, é mesma coisa, açúcar que sai em C. Como que eu faço? É a corrente total em C que multiplica a fração de açúcar em C. Então, essa daqui, agora, é a terceira quantidade de açúcar que vai sair na corrente C. Se eu resolver essa equação, na verdade, o que eu vou fazer agora? Nós vamos substituir o que a gente tem, o que é dado no problema, substituir nessas incógnitas. Então, o valor de A foi dado, é 40. Qual é a fração de açúcar em A? É 0,15, é 15%. Então, é 0,15 igual B, eu não tenho B ainda, nessa altura, quando a gente fez aqui, não, a gente não sabia o B, vezes zero. Por que zero? Eu estou supondo que esse secador, ele só está tirando água e não está perdendo nada de açúcar aqui. Ou seja, quando eu estou evaporando esse açúcar úmido, eu só estou tirando água. Então, aqui em B, só sai água. E se eu estou fazendo o balanço de açúcar, quanto de açúcar está saindo aqui? Nada, não está saindo nada. Por quê? Porque não tem nenhuma porcentagem de açúcar aqui. Ou seja, B vezes zero, tá? Mais a quantidade de açúcar que sai em C. A quantidade de açúcar que sai em C é o quê? A corrente total C, que nesse momento eu também não tenho, vezes a fração de açúcar em C. A fração de açúcar em C é dado do problema, é 70%, está dizendo que 70% dessa corrente total equivale a açúcar. Tudo bem? Então, a gente chega nessa equação. Então, essa equação aqui, ó, ela tem quantas incógnitas? Isso daqui, ó, é zero. B vezes zero vai cancelar. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar 40 vezes 0,15, que é igual a C vezes 0,7.
Então, ó, nesse momento aqui, eu tenho uma equação e uma incógnita. Como que a gente resolve isso? Isolamos a incógnita. Então, aqui ficou 40 vezes 0,15 dá 6, que é igual a C vezes 0,7. Passo o 0,7 dividindo, vai ficar C igual a 6 dividido por 0,7, dá 8,57. Tá? Então, encontramos o valor de C. Se eu tenho o valor de C, eu posso vir aqui na equação, que eu não consegui terminar porque faltava a equação, faltava uma equação para conseguir resolver. Então, eu encontrei o valor de C, é só substituir o valor de C aqui. Quando eu substituo 8,57 no valor de C, essa equação fica tendo só uma incógnita. E eu isolo essa incógnita. Então, vai ficar 40, que é igual a B, que é o que eu quero, mais o 8,57, que foi o que a gente calculou aqui embaixo. Portanto, o B é igual a 31,43. Tudo bem? Então, tá bom. Aí, o que a gente está fazendo agora? Na verdade, agora, nós estamos tirando a prova para ver se realmente isso que a gente encontrou aqui é verdadeiro. Se o C realmente é 8,57 e se o D é 31,43 kg por hora. É isso que a gente quer saber. Então, a gente já viu que pelo balanço de massa global, a gente chega à equação correta, chega à afirmação que esses valores estão corretos. Tudo bem? Mas a gente pode continuar resolvendo para ver se, para ter uma ideia desses cálculos estão certos. Como que a gente pode fazer agora? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos fazer pelo balanço de massa, e aí nós vamos fazer um balanço de massa de açúcar. Tudo bem? Então vamos ver aqui como que vai ficar. Então, balanço de massa de açúcar. Quanto de açúcar que está entrando aqui? Eu sei que está entrando de açúcar é 40, que multiplica 15%, ou 0,15. Então, é 40 vezes 0,15. Quanto dá 40 vezes 0,15? A gente já fez ali no balanço, a gente sabe que são 6. Então, aqui, ó, nós estamos dizendo que está entrando nesse secador 6 quilogramas por hora de quem? De açúcar. Então, se de 40 quilos por hora que está entrando aqui, eu estou dizendo que 6 quilos por hora são açúcar, cadê os outros? Os outros 34 é o quê? Os outros 34 quilogramas por hora é o quê? É água. É água. Entenderam essa parte aqui? Se a quantidade de açúcar, 40 vezes a porcentagem dele, 6 quilos por hora de açúcar. Se está entrando na corrente toda, está entrando 40, e eu sei que 6 quilos por hora é açúcar, o restante é o quê? Só pode ser água, porque eu só tenho dois componentes, eu só tenho açúcar e água. Então, se 6 quilos são de açúcar, os outros 34 são de quê? De água. Aí, nós vamos fazer o seguinte, então, a gente já sabe quanto está entrando de cada um. A gente já sabe quanto entra total, e a gente sabe quanto entra de cada um, tanto de açúcar quanto de água. Agora, vamos ver quanto está saindo em cada um deles. A gente já sabe que em B sai quanto? Sai 31,43. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar fazendo esse balanço. Então, a gente sabe que isso aqui é a entrada, ó. Deixa eu colocar aqui, entrada. Agora, vamos dar uma olhada na saída. Quanto de açúcar que sai em B? Zero. Por quê? Porque aqui só sai água. Ou seja, então em B só sai água. Então vamos ver em C, né? Então quanto de açúcar que vai sair em C? Então em C, quanto sai de açúcar? Açúcar em C, eu sei que é a corrente total vezes a porcentagem de açúcar,
que é 70%. Ou seja, C que multiplica... Deixa eu já colocar o valor já aqui, que vai ficar mais... Tá. Então, aqui vai ser o seguinte. Vai ser... Qual é o valor de B? O valor de B a gente já calculou. É 8,57. Que multiplica... Qual é a porcentagem de açúcar que sai aqui em C? A gente já... É um problema... É uma variável que é dada para a gente no problema, 70%. Então, é 8,57 vezes 0,7. Então, 8,57 vezes 0,7, a gente sabe que é... Deu 5,99, é 6. Vou colocar 6 aqui, ó. 6 quilogramas por hora. Tudo bem? Então, ó, vamos tirar uma conclusão. Quanto entrou de açúcar? 6. Quanto saiu de açúcar? 6. Então, o balanço de massa de açúcar fechou. Então, aqui, ok. Porque a quantidade de açúcar que entrou, só entrou açúcar na corrente A e só saiu açúcar na corrente C. Então, o que entrou aqui de açúcar vai sair aqui. Então, é essa a conclusão que a gente chega. Ó. 40 vezes 0,15, 6 quilos, é a mesma coisa que 8,57 vezes 0,70 na saída de C. Então, aqui ó, é corrente, deixa eu colocar aqui para não confundir. Aqui é corrente C. Opa. Aqui é corrente C. Então, a gente já fez o balanço de açúcar e a gente sabe que é deu o mesmo valor. Então, se na corrente C está saindo 6 de açúcar, e a gente sabe que o total é 8,57, quanto de água que está saindo em C? Então, na corrente C, então vamos fazer aqui água. Eu sei que na corrente C, quanto sai de água na corrente C? Eu sei que o total é 8,57 e 6 quilos por hora é açúcar, 2,57 quilogramas por hora equivale a quem? A água. E a gente sabe que quanto está saindo de água na corrente B? Na corrente B só sai água, então 31,43. Então, mesma coisa, água. Agora, na corrente B é igual a 31,43 quilogramas por hora. Se a gente somar o que está saindo em C mais o que está saindo em B, quanto vai dar esse valor aqui? 34 quilogramas por hora. Do que? De água. E quanto entrou de água? 34. Portanto, também ok. A quantidade de água que entrou é igual à quantidade de água que está saindo no total. Então, aqui a gente consegue resolver esse problema, a gente consegue, na verdade, não resolver, mas a gente consegue comprovar se realmente o valor que a gente chegou aqui, ele está certo. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, ó, é um balanço, tá? A gente só está pegando os valores que a gente encontrou, que é 8,57 e 30,43, e fazendo e verificando se realmente esse valor está certo. Então, a gente percebeu pelo balanço de massa total, que a quantidade que entra é 40 e o que sai é 40, fechou. E a gente fez também um balanço aqui, ó, da quantidade de açúcar e de água. A quantidade de açúcar que entrou é 6, e a quantidade que saiu, só sai em C, né, só saiu açúcar na corrente C, também saiu com os mesmos 6 kg por hora, então não teve perda nenhuma.
E a mesma coisa está acontecendo com açúcar, desculpa, com água. Entraram 34 quilogramas de água e está saindo quanto? Está saindo 2,57 na corrente C e 31,43 na B, que somados dá o mesmo valor que entrou, 34 kg por hora. Tudo bem? Então, esse é o entendimento de balanço de massa. Aqui é um secador, então ela tem uma característica, né? Essa operação unitária ela tem uma característica de que está retirando água. Então, sempre que a gente falar de secador, é porque está retirando água, e aí independe da forma como está sendo retirada essa água. Tá? Então, aqui a gente não está discutindo como que esse secador funciona. O importante é saber que ele está tirando água. Simples assim. Então, agora vamos para um outro tipo de problema. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver esse daqui. Então, esse daqui, ó. Deixa eu dar uma diminuída aqui, para ficar mais fácil. Em um aparelho de destilação, faz-se entrar 850 kg por hora a uma temperatura de 25 graus Celsius, com uma concentração de etanol de 10%. Então, está entrando num aparelho de destilação uma solução aqui hidroalcoólica, né, que é uma solução de água e álcool, numa concentração de etanol de 10%. Então, se a gente está falando que é uma solução hidroalcoólica ou é uma solução de água e álcool, eu estou dizendo que 10% de tudo que está entrando é álcool, os outros 90% só pode ser água. Aí ele diz que esse destilador, pela parte superior dele, vai sair álcool com 79%. Na verdade, sai álcool não, sai uma corrente, onde essa corrente tem 79% de etanol. E pela parte inferior, vai sair um concentrado com muita água a uma concentração de 0,01%. E ele pede para determinar os fluxos das correntes. Então, vamos montar primeiro esse problema. Vamos tentar entender, né? Primeiro, quem que é a operação unitária nesse caso aqui? Então, a operação unitária é esse aparelho de destilação. Então, deixa eu mudar a cor aqui. Então, eu tenho um aparelho de destilação, eu vou colocar, eu sempre coloco um retângulo, né? Então, esse retângulo é uma torre de destilação, tá? Então, é uma torre de destilação, onde nessa torre de destilação ele está dizendo que faz entrar. Então, ele está falando que está entrando uma corrente aqui. Então, eu tenho uma corrente de entrada. E ele diz que essa corrente de entrada, a corrente total está entrando com 850 quilogramas por hora. Ele está dizendo que a temperatura dessa solução está entrando a 25 graus Celsius. E ele está dizendo que a concentração de etanol, vou colocar aqui concentração, tá? Concentração de etanol é igual a 10%. Tudo bem? Então, essa primeira frase aqui, eu representei dessa forma. Eu tenho um aparelho de destilação, faz-se entrar, então, como que entra? Uma corrente que está entrando, 850 kg por hora, a uma temperatura de 25 graus Celsius e uma concentração de etanol de 10%. Vamos continuar. Pela parte superior, então ele está dizendo que nessa parte superior aqui, ó, vai sair uma outra corrente. Essa corrente tem 79% de etanol. Ou, isso aqui é uma concentração também. Então, a concentração de etanol aqui em cima é 79%. E pela parte inferior desse destilador, ele está dizendo que sai um concentrado, ele fala que tem muita água e que tem uma concentração de 0,01%. Ou seja,
a concentração aqui, ó, é 0,01% de etanol também. Então, toda essa frase que tá aqui, todo esse problema que está sendo colocado aqui em cima, está representado nesse fluxograma. Acabei de colocar ele dessa forma. E aí, o que ele pede? Ele está querendo fazer o seguinte, ele quer calcular quais são os fluxos. Ou seja, ele quer saber qual é o fluxo aqui e qual é o fluxo aqui. Tudo bem? Então, agora, vamos continuar resolvendo esse problema. Agora, vamos deixá-lo de uma forma mais, matematicamente, mais fácil da gente conseguir resolver. Então, vamos continuar aqui fazendo a torre de destilação. Então, essa é a torre de destilação. Então, é a torre de destilação, onde... Ô, professor, Pode falar. puxa mais para a direita para eu ver o final da pergunta, fazendo um favor, para eu copiar. Determine os fluxos das correntes. Beleza, valeu. Só lembrando que esses exercícios, eles estão naqueles slides, tá? Então, eles estão aqui, mas é porque é aqui mais fácil de eu conseguir resolver. Mas eles estão lá no slides. Então, aqui, ó, nós temos a torre de destilação, a corrente de entrada. Agora eu tenho uma corrente de saída, aqui em cima. E aqui embaixo nós temos uma outra corrente de saída. Aqui em cima eu vou chamar de corrente A. Aqui eu vou chamar de corrente B. E aqui eu vou chamar de corrente C. Tudo bem? Essa corrente A equivale aos 850 kg por hora. Então, 850, tudo bem? Não vou colocar um quilograma por hora, mas isso é uma vazão, é a vazão total que está entrando aqui. Eu não sei qual é a vazão em B e eu não sei qual é a vazão em C. Essa concentração de etanol, eu vou chamar ela de, fazer assim, ó, concentração de etanol na corrente A é igual a 0,10. Aqui em B, mesma coisa, é a fração de etanol na corrente B é igual a 79%, mas quando eu estou falando em fração, é 0,79. E qual é a fração aqui embaixo? Então, a fração de etanol na corrente C é igual a 0,0001. Tudo bem? Então, eu coloquei as correntes, dei nome às correntes, né? Estou chamando essa corrente aqui de A, essa corrente de saída superior de B e a corrente de saída inferior de C. Essas concentrações eu estou chamando de fração de etanol de A 0,10, fração de etanol em B 0,79 e fração de etanol em C de 0,01. Se sabemos que nessa corrente só tem água e etanol e que 10% é etanol, então a gente consegue determinar também que a fração de água na corrente A é igual a quanto? 0,90. Porque o somatório das frações tem que ser igual a 1. Então, se eu tenho só duas correntes aqui, eu sei que uma é 0,10, a outra só pode ser 0,9. A mesma coisa funciona aqui, ó. Qual é a fração de água na corrente B? Se 0,79 é etanol, água é igual a 0,21. Mesma coisa aqui embaixo. A fração de água na corrente C vai ser igual a 0,9999. E somar esses dois também vai dar 1. Lembrando que
Esse somatório só vale nessa corrente. Então, eu estou dizendo que nessa corrente aqui, ó, 10% é etanol e 90% é água. Nessa corrente aqui, 79% é etanol e 21% é água. Nessa corrente C, 0,0001 é etanol e 0,9999 equivale a água. Então, aqui eu tenho o valor das concentrações e o valor de quem? Dessa corrente total. Então, eu não tenho isso daqui e nós não temos também o C. Então, isso que a gente precisa calcular agora. É isso que nós vamos calcular. Como que a gente vai resolver isso? Então, a gente vai resolver isso fazendo um balanço de massa. É a única forma da gente conseguir resolver isso. Então, a gente vem aqui, então a gente já, como a gente só tem esse sistema, a gente só está trabalhando com com essa torre de destilação, então vamos fazer um balanço de massa em cima dessa torre de destilação. Então, a gente define o nosso sistema, tá? Como a gente só tem essa torre, o nosso sistema é a torre de destilação. E aí nós vamos fazer o balanço de massa. Como que nós vamos fazer o balanço de massa? Da mesma forma que a gente fez no anterior. Então, vamos fazer um balanço de massa primeiro global. Então, nós vamos fazer o balanço de massa global. Então, qual o que está entrando nesse nosso sistema, que é a torre de destilação? Está entrando ar. Está entrando mais alguma coisa? Não, na torre de destilação? Não, só entra ar. E o que sai? Sai B e sai C. Então, o que está entrando A é igual a que sai B mais C. Vamos substituir o que a gente tem aqui, nós só temos o valor de A. Então, vai ficar aqui 850 é igual a B mais C. Mesma coisa, igual ao problema anterior. Nós temos uma equação. Quantas incógnitas? Duas. Então, aqui, a gente não consegue resolver esse problema, essa equação, dessa forma. A gente precisa de mais uma equação para conseguir resolver esse problema. Da onde vai sair essa segunda equação? Vai sair do balanço de massa por componente. E qual componente a gente vai escolher? Tanto faz. A gente pode escolher tanto o etanol quanto a água. No caso anterior, a gente tinha uma corrente que ela não tinha açúcar. Então, era mais fácil. Por quê? Quando a gente fazia o balanço daquele componente, o que ele entrava numa corrente, ele saía na outra. Agora aqui não. Em todas as correntes, ó, tanto na corrente A tem água e álcool, na corrente B tem álcool e água, e na corrente C também água e álcool. Então, tanto faz escolher uma como outra. Então, vamos escolher aqui. Vamos escolher etanol. Então, vamos fazer balanço de massa por componente etanol. Qual é a quantidade de etanol que entra? É a corrente total vezes a fração de etanol nessa corrente. Entra mais alguma coisa? Não. Só tem essa corrente aqui. E o que sai? Sai na corrente B, é o B total, vezes qual é a fração de etanol que sai na corrente B. Mais a fração a corrente total C, vezes a fração de etanol que sai na corrente C. Então, aqui nós fizemos um balanço de massa por etanol. Quando eu multiplico a corrente total vezes a fração de etanol dessa mesma corrente, eu estou dizendo que isso aqui é etanol. É a quantidade, é o fluxo
é a vazão de etanol que está entrando. Aqui é a quantidade, é a vazão de etanol que está saindo em B, e esse termo aqui representa a vazão de etanol que sai na corrente C. Substituindo os valores que a gente tem, né, as incógnitas que a gente possui, o A é dado para a gente sabe que vale 850, arrumar isso aqui, ficou 850, vezes. Qual é a fração de etanol em A? A fração de etanol em A é 0,10. Então, vezes 0,10. Que é igual. Tem o valor de B? Não tem o valor de B. Mas qual é a fração de etanol em B? A fração de etanol em B é 0,79. Então, aqui vai ficar 0,79. Mais C. Também não tem o valor de C. Vezes, qual é a fração de etanol em C? Vezes 0,0001. Então, agora, temos uma outra equação, ó, essa equação aqui, sendo que essa equação, eu vou chamar de equação 2. Essa equação 2 tem quantas incógnitas? Duas. Quem são? B e C. Então, agora, eu também, sozinha, só com essa equação, eu não consigo resolver. Eu não consigo encontrar o valor de B e C. Mas lembrando que eu tenho uma outra equação aqui, ó, que eu já encontrei pelo balanço de massa global, que também tem as mesmas incógnitas. Então, quantas incógnitas nós temos agora? B e C. E aqui também é B e C. Então, nós temos duas incógnitas. Quantas equações? Duas. Essa daqui, A1 e A2. Então, o que a gente consegue fazer agora? Com duas equações e duas incógnitas, a gente monta um sistema. Então, um sistema de equações lineares. Ela vai ficar assim, ó. B mais C é igual a 850. E 0,79B mais 0,0001C é igual a 850 vezes 0,10, 85. Então, agora nós temos um sistema de equações de duas incógnitas, onde a gente consegue resolver, encontrar o valor de B e C. Como que a gente encontra o valor de B e C? Como que a gente encontra os valores de um sistema de equações lineares, onde nós temos duas equações e duas incógnitas? Então, nós temos duas formas de fazer isso. Como é? Nós podemos isolar uma variável numa equação e substituir essa equação na segunda. Então, vamos fazer assim? Então, aqui, ó, vamos isolar B em 1. Então, essa daqui continua sendo a equação 1 e essa continua sendo a equação 2. Não mudou nada. Então, eu vou isolar B em 1. Como que eu isolo B em 1? O C está aqui somando, eu passo para o outro termo subtraindo. Então, vai ficar aqui B é igual a 850 menos C. Isolei. O que a gente faz agora? Então, agora, substitui. Então, agora eu vou chamar isso daqui de equação 3. Então, nós vamos substituir a equação 3 em 2. Então, agora a gente substitui essa equação que a gente achou aqui, isolando B, substitui na equação 2. Então, o que significa? Que onde tiver B, eu substituo por 850 menos B. Então, vai ficar assim, ó, 0,79, que multiplica B. Quem é B? 850 menos C. Mais 0,0001C é igual a 85. Então, agora nós temos essa equação 4
E agora é possível resolver essa equação 4. Por quê? Porque agora nós temos a equação 4 com uma incógnita só. Então, vamos isolar o valor do C e encontrar o seu valor. Então, vai ficar sendo assim, ó. Aqui a gente aplica distributivo, então 0,79 multiplica 0,850 e multiplica C. Então, vai ficar 0,79 vezes 850 é igual a 671,5 menos 0,79C mais 0,0001C, que é igual a 85. Vamos isolar C, então, tudo que é C nós vamos deixar nesse primeiro termo, e tudo que não tem incógnita nós vamos passar para o segundo termo. Então, vai ficar, aqui a gente já pode até fazer a conta, então é menos 0,79 mais 0,0001 vai ser igual a menos 0,7899C, que é igual a 85 menos 671,5. Então, vai ficar menos 0,7899C, que é igual a 85 menos 671,5 vai dar igual a menos 586,5. Multiplicando essa equação por menos 1, vai ficar aqui 0,789C é igual a 586,5. Passa dividindo, vai ficar que C é igual a, aqui está multiplicando, passa dividindo, 586,5 dividido por 0,7899, então vai dar aqui o valor de C igual a 742,5, o quê? Quilogramas por hora. Encontramos o valor de C. Então, o valor de C vale 742,5. Se o valor de C vale 742, pode falar. Então, nesse caso, é 742,5 kg por hora de água e etanol junto, né? Lembrando que essas correntes B e C são as totais. Então, a gente não sabe quanto é ainda, a gente nem não falou ainda qual é a quantidade de ar, álcool ou água que entra ou sai. Isso aqui é o total. Ah, entendi. Então, esse 742,5 kg por hora é a quantidade total que sai na corrente C. Então, eu estou dizendo que na corrente C aqui, ó, está saindo, dos 850 que entrou aqui, 742 está saindo aqui, ó, total. Portanto, se a gente sabe disso, é só pegar agora esse valor de C e substituir agora na equação 3. Então, agora, ó, a gente faz o seguinte. Então, agora a gente substitui C aonde? Na equação 3. Então, vai ficar aqui, ó, B é igual a 850 menos 742,5. Então, o valor de B aqui, menos 742,5, 9,50. Então, aqui, ó, desculpa, eu fiz errado, é 850 menos 742,5. Então, aqui é 107,5 kg por hora.
tá? Então, a quantidade que sai em B é 107,5 kg por hora. Então, chegamos a esses dois valores que a gente estava querendo, o valor de B e o valor de C. Então, deixa eu só substituir aqui. O valor de B é igual a 107,5 e o valor em C, nós calculamos aqui 742,5. Então, o valor aqui em C, 742,5. Quanto está entrando? 850. O total, né? Quanto está saindo? 107,5 mais 742,5. Somar 742,5 mais 107, mais 107, é a quantidade que entrou. Fechou o balanço. Vamos ver agora quanto está entrando de cada componente. Quanto está entrando de álcool? Então, vamos ver aqui, ó. Entrada. Vamos colocar entrada. Quanto está entrando de... Vamos colocar de álcool. Vou fazer primeiro. Quanto está entrando de álcool? Álcool, a quantidade que entra de álcool é os 850 total, vezes a fração de álcool só, 0,10. Ou seja, 85 kg por hora de álcool. Quanto está entrando de água? A quantidade de água que está entrando é a corrente total, 850, só que agora vezes 0,90. Então, 850 vezes 0,90, 765 kg por hora de água. Então, nessa corrente toda aqui, ó, de 850, 765 é água e 85 é álcool. Vamos ver agora na saída. Então, nós temos duas saídas, então vamos ver aqui na saída. Saída. Então, vamos na saída B. Tá? Quanto está saindo de álcool na saída B? Então, aqui, quanto está saindo de álcool? É igual a... Qual é a quantidade de B? É 107, que é a corrente total, que multiplica a porcentagem de água, de álcool, 0,79. 0,79. Então, vai ficar 107,5 vezes 0,79. 84,9 quilogramas por hora de álcool que sai aqui na corrente B. Nessa corrente B, 84,9. E a quantidade de água? A quantidade de água é igual à corrente total, 107,5, que multiplica quem? 0,21. Então, vai ficar 107,5 vezes 0,21, 22,6 quilogramas por hora. Ou seja, dos 107,5 quilogramas totais por hora que estão saindo aqui em B, 84,9 kg por hora equivale a álcool e 22,6 kg por hora equivale a água. Vamos ver a outra saída? Nós temos a saída em C ainda. Então, a saída em C é a mesma coisa. Vamos fazer para álcool. Então, qual é a quantidade, a vazão de álcool que sai aqui na corrente C? Qual é a corrente total? 742,5 vezes quanto de álcool está saindo aqui? 0,0001. Então, é 742,5 vezes 0,0001, que dá
0,07425. O quê? Quilogramas por hora. E quanto está saindo de água na corrente C? Mesma coisa, é a corrente total, 742,5 vezes 0,9999, que é 742,5 vezes 0,9999, que vai dar 742,4 kg por hora. Ou seja, dos 742,5 kg por hora que sai na corrente C, 742,4 kg por hora é de água e 0,07425 kg por hora é de álcool. Por isso que no problema aqui, ó, ele fala que pela parte inferior sai um concentrado com muita água. Então, está saindo com muita água mesmo. Dos 742,5 kg totais que estão saindo, 742,4 equivale a água. O restante é álcool. Então, está saindo muita água mesmo. Então, vamos só ver agora, vamos fazer o balanço aqui. Quanto de álcool está entrando? 85. Então, ó, 85. Quanto está saindo? Está saindo 84,9 mais 0,07. Então, o somatório desses dois aqui, ó, vai dar aproximadamente 85. Por que aproximadamente? Porque tem alguma arredondamento aqui que não foi, eu acabei não considerando. Então, e aqui está entrando 85 kg por hora. Então, percebam que o que entrou de álcool, saiu de álcool. Mesma coisa para a água. Se eu somar 22,6 mais 742,4, vai dar 765 kg por hora. Que é a mesma coisa que está entrando. Então, fechou o nosso balanço. Tudo que entrou, já responde, Eduardo. Então, só voltando. Tudo que entrou, 850, saiu aqui, ó, 107,5, 742. O que entrou de álcool, 85, e quanto saiu de álcool? 84,9 aqui, mais o 0,07425 aqui. E água? Quanto entrou de água? 765, e quanto saiu? 22,6 mais 742,4. Então tá, o Eduardo perguntou, não vou conseguir assistir. Ah tá, sem problema, vai estar gravando, daí depois você se fica assiste ao restante, tá? Eu vou resolver mais um exemplo, e aí depois vocês assistem quem não puder ficar e permanecer, assiste depois. Tá? Então aqui, ó, resolvemos esse problema através do balanço de massa global e por etanol. Essa parte aqui, ó, toda essa parte que eu fiz aqui em azul, para que serve isso? Essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, deixa eu fazer direito. Toda essa parte aqui, ó, que está dentro desse retângulo, é só para a gente comprovar se o que a gente encontrou, os valores que a gente encontrou aqui, ó, para B e C, eles estão corretos. Então, é só para a gente tirar uma prova, né, se realmente é verdade. E para ver também o quanto está entrando de cada um. Então, entrando e saindo. Então, aqui a gente sabe qual é o valor total que está entrando e saindo. O valor que está entrando é um dado do problema e o que está saindo são os dados que nós calculamos. E aí depois nós fizemos a mesma coisa, só que agora relacionando por componente. Então, por álcool, quanto está entrando de álcool?
e quanto está saindo de álcool, e quanto está entrando de água, e quanto está saindo de água. Então, percebam que a gente está sempre relacionando o que entra e o que sai. Então, sempre o que está entrando tem que ser igual ao que está saindo. É isso que a gente é, é baseado nessa equação, né, nessa lei da conservação de massa que nós nos baseamos para resolver esses balanços de massa. Tudo bem? Vamos resolver mais um aqui. Deixa eu ver qual deles aqui fica mais. Tá, então vamos resolver esse daqui que eu acho que é. Então ele fala aqui, ó, mistura-se carne de carneiro. Então ele fala que essa carne de carneiro tem 15% de proteína, 20% de gordura e 65% de água. Ele mistura essa carne com essa composição com um toucinho, onde esse toucinho tem 15% de água, 80% de gordura e 5% de proteína. Então misturou isso, vai obter uma mistura, depois de ter misturado essas duas, vai ter o resultado, onde vai ter 100 quilos dessa mistura, onde vai ter 25% de gordura. É isso que ele quer saber. É isso que ele tá querendo. Ele quer obter uma mistura desses dois componentes, dessas duas matérias-primas aqui, para obter 100 quilos com 25% de gordura. E ele pergunta quais são os frutos. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, qual é qual é a operação unitária? Então, a operação unitária, onde vai acontecer todo esse processamento, é onde? Ele está falando que vai estar misturando. Então, é um misturador. Então, eu vou pegar aqui um misturador. Então, eu tenho um misturador. Vou chamar isso aqui de M, tá? Então, mistura-se carne de carneiro. Então, eu tenho uma corrente aqui, ó. E aí, ele chama essa aqui de... vou colocar só... Opa, eu vou chamar só de carneiro. E aí, ele fala que essa corrente, ou essa composição dessa corrente de carneiro é 15% de proteína, 20% de gordura e 65% de água, certo? Então, vai misturar com o quê? Com o toucinho. Então, se eu estou falando que vai misturar, é sinal que vai entrar uma outra corrente aqui, ó. Porque se eu somo essas duas correntes, é uma mistura. Essa corrente, eu vou chamá-la de corrente de toucinho, onde essa corrente tem 15% de água, 80% de gordura e 5% de proteína. Tudo bem? Então, misturamos essas duas correntes e vai sair uma corrente aqui, ó. Então, o resultado dessa mistura, eu vou chamar aqui de mistura. E a única informação que ele dá dessa mistura é o quê? Que essa mistura é igual a 100 quilos, ou seja, ele quer produzir 100 quilos, e que outra informação que ele nos dá aqui, deixa eu voltar aqui, é que tem que ter 25% de gordura. Essa mistura tem que ter 25% de gordura. E aí ele pergunta quais são os frutos. Ou seja, ele quer saber aqui, ó, quanto de carne de carneiro ele tem que colocar com toucinho, que eu também não sei, para ter 100 quilos, com 25% de gordura.
É isso que ele quer fazer. Então, agora a gente tem esse problema aqui, na forma de um fluxograma. Então, vamos transformar todas essas informações aqui em algo mais fácil de a gente resolver matematicamente. Então, novamente, nosso misturador. Então, nós temos um misturador aqui, onde duas correntes de entrada e uma corrente de saída. Essa corrente de carneiro aqui, eu vou chamar de A. Essa corrente que está saindo aqui, eu vou chamar de C. E esse daqui eu vou chamar de B. Tá? Então, eu tenho corrente A, B e C. A é carne de carneiro, B é toucinho e C é a mistura desses dois. Eu não tenho o valor de A, eu não tenho o valor de B, mas ele deu o valor de C. Então, o nosso valor de C é igual a 100 quilogramas. Esses 15% de proteína, eu vou representar da seguinte forma. É a fração de proteína na corrente A. Quando eu falo em fração, eu divido esses 15 por 100, vai ficar 0,15. Mesma coisa para a gordura. Qual é a fração de gordura na corrente A? 20%, fração 0,20. Qual é a fração de água na corrente A? 65%, mais a fração 0,65. Em B, qual é a fração de proteína na corrente B? 0,05. Qual é a fração de gordura na corrente B? 0,80. E qual é a fração de água na corrente B? Igual a 0,15. E agora em C. A única informação que ele deu para nós em C é que a fração de gordura na corrente C é igual a 0,25. Então, aqui, nós precisamos determinar T, precisamos determinar o B, e precisamos encontrar qual é o valor aqui, ó, da fração de proteína em C e a fração de água em C. É isso que a gente precisa. Então, precisamos encontrar essas quatro aqui. Como que nós vamos encontrar? Então, agora, de novo, novamente, a gente vai fazer o cálculo aqui. Então, vamos fazer o cálculo balanço de massa. Então, balanço de massa. E aí, esse balanço de massa agora, vamos fazer um balanço de massa global primeiro. Sempre a gente começa pelo balanço de massa global. Então, o que está entrando? Quais são as correntes de entrada desse nosso sistema aqui? Nós só temos um misturador, então ele é o nosso sistema. Quem está entrando? Agora, ó, diferente dos outros problemas que a gente resolveu atrás, nós temos mais de uma entrada, nós temos duas entradas. Então, somatório da massa que entra. Então, quais são as massas que entram? A. Quais são as correntes que entram, né? A mais B. Entra mais alguma coisa? Não. Igual ao que sai. Só tem uma corrente. Então, agora, só tem uma corrente. É igual a C. Vamos só substituir os valores aqui. Vai ficar aqui. A mais B é igual a 100. Então, temos agora uma equação com duas incógnitas. A gente não consegue resolver. Por quê? Porque a gente precisa de mais uma equação para conseguir resolver esse problema. Então, e agora vamos fazer pelo componente. Qual componente a gente vai fazer? Então, agora a gente precisa
parar um pouco e fazer uma análise. Se eu escolher, por exemplo, proteína, eu tenho essa informação aqui na corrente A, eu tenho essa informação na corrente B, mas eu não tenho na corrente C. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter como incógnita A, B, e vai ter uma outra, isso daqui que eu não tenho. Então, quantas equações nós vamos ter? Se a gente fizesse um balanço por proteína, teríamos duas equações. Mas quantas incógnitas a gente teria? Teríamos três. Por quê? Porque nós não temos A, não temos B, e agora nós também não teríamos essa daqui, ó, a fração de proteína em C, tá? Então, vamos fazer. Vamos fazer, que acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Então, eu vou fazer um balanço de massa agora pelo proteína. Mesmo procedimento. Balanço de massa por proteína é igual a corrente total em A, que multiplica fração de proteína em A. Isso daqui está me dando a informação de quantos quilos de proteína estão entrando na corrente A, mais corrente B, que multiplica fração de proteína na corrente B. Nada mais entra, o que sai? Sai C, que multiplica fração de proteína em C. Tudo bem? Desculpa. Vamos substituir aqui os valores, então. Não temos o valor de A, que multiplica fração de proteína em A. Fração de proteína em A é 0,15, mais o valor de B nós não temos. Qual é a fração de proteína em B? 0,05, que é igual a C. C é dado, né? 100, que multiplica fração de proteína em C, que nós não temos. Então, aqui, ó, chegamos a uma segunda equação. Então, aqui a gente chega numa segunda equação. Vamos chamar de equação 2. Então, agora, quantas equações a gente tem? Nós temos duas equações. 1, 2. Quantas incógnitas nós temos? Ó, nós temos A, B. Então, A e B também tem. Só que agora a gente tem essa equação, essa incógnita, porque ele não tem esse valor. Então, agora nós temos quantas equações? Então, nós temos duas equações e três incógnitas. Nós não conseguimos resolver isso ainda. A gente precisa agora de mais uma equação. Então, vamos fazer... Aonde vai aparecer essa equação? Vai aparecer numa terceira, um terceiro balanço de massa. Nós vamos fazer um balanço de massa agora em qual componente? Vamos fazer pelo componente gordura. Então, quando a gente faz balanço de massa componente gordura, vai ficar a mesma coisa, ó. A corrente total em A vezes a fração de gordura em A. Mais quanto de gordura que entra em B? É a corrente B total vezes a fração de gordura em B, que é igual a mesma coisa, C vezes a fração de gordura em C. De novo, eu não tenho A, vezes, qual é a fração de gordura em A? 0,20. Não tenho B, vezes 0,80, que é a fração de gordura em B, que é igual a C, eu tenho o valor de C, vezes a fração de gordura em C. Qual é a fração de gordura em C? Agora a gente tem, quando a gente faz o balanço de gordura, nós temos essa fração, 0,25. E aqui vai ficar 0,25. Agora temos uma terceira equação. Agora nós temos uma terceira equação. Quantas equações nós temos agora? 1, 2, 3.
3 equações. Quantas incógnitas nós temos agora? AB, fração de proteína, e AB. Então, nós temos agora 3 incógnitas. Com 3 incógnitas e 3 equações, é possível a gente encontrar o valor das incógnitas. Como que a gente faz isso? Então, vamos só dar uma olhada. Ó. A gente pode pegar a equação 1 e a equação 3 e colocar num sistema. Então, vai ficar um sistema assim, ó. A mais B igual a 100. E a outra vai ficar aqui, 0,20A mais 0,80B é igual a 25. Então, agora, nós temos uma equação, sistema linear. Se a gente usar essas duas equações, a gente consegue encontrar A e B. Encontrando o valor de A e B, é só substituir na equação 2 e encontrar o valor de quem? Da fração de proteína na corrente C. Como que a gente resolve isso aqui? Mesma coisa. Vamos colocar aqui, chamar isso aqui de equação 4, chamar isso aqui de equação 5. Vamos isolar. Pode isolar qualquer um. Vamos isolar A em 4. Então, quando a gente isola A em 4, vai ficar que A é igual a 100 menos B. E agora, vou chamar isso aqui agora de equação 6. Então, vamos substituir equação 6 na equação 5. Quando a gente faz isso, vai ficar 0,20. E multiplicar A. Quem é A? 100 menos B. 100 menos B mais 0,80B, que é igual a 25. Agora, isola B. Então, vai ficar 0,20 vezes 100, 20, menos 0,20B, mais 0,80B, é igual a 25. Vamos isolar B, vai ficar assim, ó, menos 0,20 mais 0,80, 0,60B, é igual a 20 está somando, passa de subtraindo, 25 menos 20, 5. Então, o B é igual a 5 dividido por 0,6. 8,3 quilogramas. Achamos o valor de B. Se achamos o valor de B, agora substitui aonde? Substituímos na equação 6. Então, vai ficar aqui A é igual a 100 menos B, que é 8,3. Então, o A vai ficar igual a 100 menos 8,3. Então, em A vai ficar igual a 91,7 quilogramas. Então, em A, 91,7. Então, voltando ao nosso problema inicial aqui, ó, qual é o valor de A? Agora nós encontramos o valor de A, que é igual a 91,7. Então, aqui, ó, 91,7 quilos. E o valor de C, desculpa, o valor de B, é o que a gente calculou, 8,3. Então, o valor de B aqui, ó, é 8,3 quilos. Então, encontramos o valor das correntes totais. Então, A, 91,7 e B, 8,3. 91,7 mais 8,3 dá o 100 total que a gente está sendo produzido aqui nesse misturador. Agora, está faltando a gente encontrar essas duas incógnitas aqui. Então, lembrem que nós temos uma equação aqui, ó, de gordura. Que agora nós temos o valor de A,
Agora nós temos o valor de B, desculpa, não é gordura não, de proteína. Nós temos o valor de A, nós temos o valor de B, mas nós não temos o valor dessa proteína aqui, ó, da fração. Então, substituindo, nós vamos conseguir encontrar o valor da fração de proteína em C. Então, no lugar de A, eu vou colocar aqui 91,7, que multiplica 0,15, mais o valor de B, 8,3, que multiplica 0,05, que é igual a 100, e multiplica fração de proteína em C. Nós temos uma equação e uma incógnita só, então é só isolar a incógnita. Vai ficar 91,7 vezes 0,15, que vai dar 13,8, mais 8,3, que multiplica 0,05, vai dar 0,415, que é igual a 100 vezes fração de proteína em C. Vai ficar 13,8 mais 0,415, aqui vai dar 14,2, que é igual a 100, multiplica a fração de proteína em C. Faço 100 dividindo, vai ficar aqui a fração de proteína em C é igual a 0,142. Então, encontramos que esse valor aqui, ó, é 0,14. E falta ainda a gente encontrar qual é a fração de água na corrente C. Nós temos duas formas de encontrar. Quais são as duas formas? Fazer o balanço de massa de água, ou a gente pode fazer aqui um método que é mais fácil. Qual é o somatório dessas três concentrações, ou dessas três frações? O somatório dela sempre vai dar 1. Então, se aqui é 0,25, aqui é 0,14, e o somatório tem que dar 1, então a diferença vai ficar assim, ó, 1 menos 0,25 mais 0,14 vai ser igual à fração de água em C. Ou seja, 0,25 mais 0,14 dá 0,39. 1 menos 0,39 vai dar que a fração de água em C, é igual a 0,61. Então, aqui, ó, é 0,61. Tudo bem? Então, vocês podem fazer o balanço de massa pelo componente água, e vocês vão chegar nesse mesmo resultado, 0,61. Então, ele vai ser 0,61. Então, vamos só verificar se realmente isso está certo. Quantos quilos de proteína está entrando aqui na corrente A? A quantidade de proteína que entra na corrente A é 15% desse valor. Então, vamos fazer aqui, ó. Fazer aqui do lado, é mais fácil.